Senador Telmário Mota, PDT, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Guaíba. É um prazer enorme estar falando com vocês nessa quarta-feira aí. Tudo na paz? Tudo na paz. O nosso interesse é o seguinte: o governo Temer entra na esteira do governo Dilma. O presidente foi afastado por pedaladas fiscais, não há nenhuma denúncia de corrupção direta contra a Dilma. Mas vários ministros do governo Dilma eram réus em ação. E aí teve toda aquela ação depois na tentativa de colocar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil. Foi até interpretado como obstrução da justiça aquela tentativa. Lula não assumiu. Só que quando assume Temer, assumem vários réus com Temer, né? E o senhor agora está tentando entrar com uma ação, para destituir um dos ministros acusados de vários crimes nesse momento, né? O ministro Romero Jucá. Como é que está se dando esse processo? Então, Felipe, veja você, o povo foi para a rua principalmente motivado num combate à corrupção. O povo não quer mais que a coisa pública não tenha transparência e não permite que o dinheiro público entre na malversação e que precisa ser trabalhado, precisa apresentar políticas públicas corretas. Então o Temer não veio das urnas. Ele veio do conchavo, do acordo político. A presidente Dilma perdeu apoio no Congresso e tiraram ela. Não tiraram ela por pedalada, não tiraram ela por decreto, porque isso tudo não procede. Tiraram ela porque ela perdeu força política, ela perdeu apoio popular e perdeu força política no Congresso. Muito bem. Esse grupo que assume, ele assume sem o amparo da população. Ele apoiou o conchavo inteiro. Tanto é que você vê que ele fechou, os cargos dos ministérios foram divididos entre partidos, os partidos que deram sustentação na tirada da presidente Dilma. Ora, e aí o que eles fazem? Eles pegaram, o Temer de cara botou 7 ministros que estão envolvidos em corrupções, uns lava-jato, outros outros procedimentos. O caso do senador Romero Jucá, ele é muito mais grave. Por que ele é muito mais grave? Porque o Romero responde por 6 inquéritos na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, que é de corrupção, de peculato, formação de quadrilha, compra de voto, etc, etc. Esse camarada, o currículo dele é maculado desde quando ele foi presidente da FUNAI. A primeira vez que ele começou a ocupar cargos públicos, ele foi presidente da FUNAI, foi denunciado por venda de madeira, esse processo caducou, e ele depois tirou um recurso no Banco do Brasil. Esse recurso ele apresentou um patrimônio que ele não tinha, né? E também prescreveu esse processo na justiça. A justiça dorme muitas vezes e dormindo deixou 2 processos dele já prescrever, mas ele tem uma dívida de 30 milhões junto ao BASA, que é um banco federal. Ora, como é que um ministro do planejamento do Brasil, com a vida toda maculada em atos ilícitos, pode ser o ministro do Brasil, de planejamento? Com qual autoridade? Me mostra, cadê o princípio da moralidade? Cadê a ética? Que autoridade uma pessoa dessa tem? Ele vai estar ali, claro, trabalhando muito mais por seu umbigo. Ele vai estar trabalhando muito mais para ele se livrar. E qual é a diferença? Não, mas peraí, senador Telmário, o ministro tem o mesmo foro privilegiado do senador. Não, mas tem que haver a diferença de ações. Um senador, a decisão de um senador, ela é colegiada. Ela ele não tem uma ação direta na vida das pessoas. Ele faz proposições que passam nas comissões, que vai para a plenária, que vai para a Câmara. É uma discussão colegiada e longa. Diferente de um ministro. Um ministro desse, numa canetada, ele pode botar milhões ou bilhões em determinados locais. Então ele pode usar essa caneta para se proteger. Portanto, é imoral, é falta de ética colocar uma pessoa que tem uma vida preguiça no crime no Ministério do Planejamento. Então nós entramos com uma ação popular no juiz de primeira instância federal e também estamos indo à base do Ministério Público, né, da Procuradoria Geral, no caso da subprocuradora, ela,
no sentido de pedir essa suspensão dessa nomeação. Tá. Ela vai de encontro total aos princípios morais e éticos da boa gestão administrativa. Só para fechar, essa questão do BASA, que é o Banco da Amazônia, ela foi encerrada já, né? Essa já está encerrada. Ela foi prescrita um crime pelo tempo que passou engavetado o processo. Mas a dívida está pendente, 30 milhões. Sim, mas o Romero Jucá diz o seguinte, que essa questão já está encerrada, fora a prescrição, mas porque não é ele que pagou essa dívida, inclusive, né? Que a dívida não é de responsabilidade dele, melhor dizendo. É aquela questão que muitas vezes a gente fica impressionado. Depois do uso frutuário do Eduardo Cunha, eu já não entendo mais nada disso, mas o Romero Jucá diz que a dívida é da empresa e que ele já tinha saído da empresa quando foi contraída a dívida e que ele não deve nada. Quem deveria eram os antigos sócios dele. Não, senhor, não tem procedência. Não tem procedência. Ele foi envolvido. Tanto é que quando ele caiu do Ministério da Previdência foi por conta dessa dívida. Foi por conta dessa ação. Certo. Bom. Na época, agora veja onde está, Felipe, a minha maior preocupação. A minha maior preocupação. No meu estado, e ele é um senador do estado de Roraima, e eu conheço lá. Hoje, Roraima, quando o Jucá foi para lá, ele levou um mal junto. Porque Roraima era a melhor capital. Nós antes, quando era território, quando Roraima era território, nós éramos o maior exportador de madeira, minério e agropecuária do norte do país. Os outros, passou o estado. Os outros estados todos desenvolveram. Rondônia desenvolveu, Tocantins desenvolveu, Macapá desenvolveu. Roraima estagnou. Nós temos 500 mil habitantes, 22 milhões de terras aí para poder produzir, não produzimos nada. 80% das pessoas vivem do contra-cheque. E a gente não produz nem o que consome. Por quê? Porque eles botaram um curral eleitoral, onde se compra voto e tal. Então hoje, se você entrar nas redes sociais de Roraima, você vai ver lá as pessoas dizerem, não, ele rouba, mas faz, roubar tem que roubar, ou seja, botou-se um outro parâmetro político. Roraima tem um outro parâmetro político, por exemplo, o paradigma que você pode roubar. Quer dizer, um jovem hoje, ele enxerga um senador com uma potência dessa, enxerga o presidente da Assembleia com uma liminar lá em Roraima, enxerga o cara do Tribunal de Contas com uma liminar. Então roubar, o crime compensa. E esse paradigma de Roraima está vindo para o Brasil. Tu imagina, você vê o que ele disse aqui, esses dias aqui, ele disse que nenhum demérito você estar no Lava Jato ou na Zelote, que é o caso dele. Imagina o ministro do Planejamento, o ministro de Estado, assume um ministério e diz que não há demérito em estar no Lava Jato ou na Zelote, ou seja, e o nome dele está envolvido em falcatruas. Não é demérito. O que vai pensar o nosso jovem, Felipe? A ação que o senhor entrou tem caráter liminar para afastamento em caráter liminar? Um caráter liminar. Certo. Ontem, ouvido a respeito desses assuntos todos, envolvendo ex-ministros do governo Dilma, atuais ministros do governo Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que a Constituição brasileira é clara quando define que uma pessoa é inocente até que haja condenação formal por parte do Poder Judiciário. Para ele, nada impede que os nomeados ministros de Estado pelo governo, ele se referia aqui ao governo Michel Temer, no governo interino, né? Exerçam o papel e atuem nas suas competências, uma vez que essas nomeações são uma opção do presidente que assumiu, senador. Então tem que rasgar a ficha limpa. Porque a ficha limpa pega as pessoas ainda quando o processo ainda não está concluído. Então essa nova decisão agora do Supremo, de que as pessoas já podem irem para a cadeia ou pagar seu crime na segunda instância, tem que ser desfeita. Porque eles acabaram de dizer que, se o cara não está tramitado e julgado, então ele é inocente. Como é que numa segunda instância a pessoa já tem que ser presa? Ou já tem que pagar pelo crime? A ficha limpa também diz isso. A ficha limpa também diz isso. Ela não espera concluir o processo no Supremo. Há uma contradição, portanto, na sua visão? Claro. Está 2 pesos e 2 medidas. Você quer ver uma coisa? Para você ocupar um cargo comissionado, um cargo importante na esfera federal, a pessoa passa por uma triagem, né, enorme, né, para ver se a pessoa tem algum processo ou não tem algum processo, tal, para botar uma pessoa ilibada. Um ministro do planejamento,
ou de qualquer ministério, é muito forte para uma pessoa que está envolvida. E isso macula o Brasil. Isso macula o Brasil. Certo. Senador, isso fere a imagem brasileira. Senador, essa é uma questão da política local, para o senhor ingressar apenas contra o Romero Jucá, não deveria ter ingressado contra todos e também no governo Dilma contra todos que ocuparam cargos no governo Dilma, da mesma forma que o Romero Jucá, sendo investigados. O governo Dilma, quando o Lula entrou, já entrou o processo e ficou fora. O Lula valeu. Em seguida, os outros ministérios, quando foram citados, não estão investigados. O foi citado pelo Delcídio Amaral, que foi agora. O processo foi agora. Os que estão do ministro da Dilma, que foram citados lá, mas foi pelo Delcídio Amaral. Foi pelo Delcídio Amaral, já agora na reta final. Agora, o caso do Romero, não. A população foi para a rua, tirou a presidenta da República, porque a corrupção era o ponto mais forte. Ora, o segundo cara que assume colocando os mesmos problemas, então tem que ver. Com relação aos demais, os demais estão no mesmo patamar daquela do Delcídio, estão só citados. O caso do Romero Jucá é diferente. Romero está citado por quem está preso. Ele está sendo investigado já. O Romero não é citado, o Romero é investigado. É investigado na Zelote, é investigado na Lava Jato, e investigado em mais outros 4 processos por venda de medida provisória e por pegar propina de emendas parlamentares. Delcídio do Amaral, na segunda-feira, na entrevista ao Roda Viva, disse que vem muita coisa por aí do Ministério de Minas e Energia. Aí ele citava Edson Lobão, Renan e Romero Jucá. Que ainda vai aparecer. Estou ali no apagar da luz, numa pergunta. Exatamente. Assim, né? Na verdade, o Delcídio, de tanto me disse, eu espero que ele uma hora contribua com a verdade para o Brasil, para botar o Brasil limpo. Eu acho. O senhor acha que ele mentiu? Só para deixar claro, o senhor acha que ele mentiu muito na delação premiada? Porque ele tem que comprovar. Não, ele tem que comprovar tudo, né? Ele tem que comprovar. Ele tem que comprovar. Não, perfeito. Porque ele saiu ameaçando muita coisa e no final ele fez pouca coisa. Então ele deveria realmente a contribuir com o Brasil, que acreditou nele, os eleitores dele do Mato Grosso, já que ele está se postando de um bom moço, de um homem arrependido, de um cara que quer, porque é isso a imagem que ele está querendo passar para o Brasil. Certo. Mas que ele faça de forma concreta, que ele não chegue protegendo um e protegendo outro, porque aqui eu fui o relator que caçou o Delcídio. E o que muito eu vi aqui foi o PSDB e o próprio PMDB tentar proteger ele de todos os sentidos. Inclusive, perfeito. Todas as coisas protelatórias que nós tivemos foram ações do PSDB. Até inclusive no último momento ali, a Aloysio Nunes Ferreira, né, tentando. O Aloysio fez em todo sentido. Fez na comissão de ética, quando eu estava lá, que eu tive que depois rejeitar, e fez também na CCJ, que obrigou o Renan a tomar aquela decisão mais radical. Só para ficar bem. Então. Pois não, Felipe. Não, por favor, não, pode concluir. Não, então o que eu acho que o senador Delcídio, ele poderia contribuir de forma mais contundente, de forma mais concreta com o Brasil nesse momento. Eu acho que todos que estão nesse processo de delação premiada, que não façam delação para se proteger ou por vingança. Coloque coisas reais lá. Olha, acontece isso, aquilo outro. Então, com relação, por exemplo, o Romero, eu conheço o procedimento dele no meu estado. Sei que é um cara que tem uma vida extremamente escura, maculada, envolvida em atos ilícitos. Na minha terra, os filhos dele. O Romero hoje diz que ele fez uma declaração que é um homem pobre. Aí eu fiz um levantamento, só o irmão dele tem mais de 30, 40 empresas. Os filhos nunca botaram um prego na barra de sabão, são milionários. Como é que esses homens têm uma mão mágica de ficar milionário? Como é que esse homem tem 2 emissoras de televisão? Tem mais de 40 emissoras de rádio? Tem um jornal? Como é que esse cara é milionário se nunca trabalhou? Nunca teve empresa, sempre foi. Um dia, senador, eu vou conseguir saber como é que o Estado brasileiro é tão pobre e os homens públicos brasileiros são tão ricos e todos eles, eu não sei o senhor, se quando o senhor conta a sua história, começa assim, não, eu era um menino pobre, porque todo mundo gosta de começar com esse negócio de menino pobre. Deixa eu falar uma coisa para você. O político que fica rico na política, ele está roubando o povo brasileiro. Na política, você não tem dinheiro para ficar rico. Eu fui vereador, saí mais pobre do que quando entrei. Porque em Roraima você tem que dar. Eu vendia meu patrimônio, que eu tinha um Aras, eu sou economista, sou contabilista, sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era vaqueiro. E eu sempre lutei contra os poderosos e a corrupção.
Então, no meu estado, quando eu fui bancário, fui gerente auditor de banco por 19 anos. Todo patrimônio que eu tenho é uma chácara que eu comprei desse meu patrimônio de 19 anos de trabalho. Não. Sem ter nunca uma falta, sem nunca ter tido uma repressão, no Bradesco ainda. Então deixa eu te falar uma coisa para você. E entrei na política, o senador ganha líquido 21 mil reais. Como é que você vai ficar milionário com 21 mil? Me explica. É impressionante, mas é impressionante o milagre do crescimento dos patrimônios de homens públicos brasileiros em relação à pobreza do Estado brasileiro. Isso é impressionante. Eu só tenho... É uma farsa, é uma mentira. Eu digo isso toda hora. Se alguém ficar rico, olha, eu estou 1 ano e pouco no senador, não consegui trocar meu carro. Agora, por que eu não consegui? Porque eu quero comprar meu carro de forma legal. Porque senão eu estava com o melhor carro do mundo. Com o maior preço, porque proposta não falta, você sabe disso. Imagino, saber a gente imagina, né, senador? Quando a gente sabe, a gente denuncia, e muitas vezes a gente não tem a prova. Só para fechar. Você sabe, na hora que tu vê um cara com um carrão, ele acabou de ganhar uma eleição, já tá com um carrão. Aí tem uma mão. Olha, quando tu vê o jabuti trepado, eu vou encher esse monte de gente. Jabuti não sobe árvore. Se o jabuti subiu na árvore, alguém colocou o jabuti lá. Eu vou encher um monte de gente. Deixa eu só fechar com uma pergunta pessoal aí sua. O senhor falou aqui na prescrição dos crimes de Romero Jucá. O senhor foi beneficiado por prescrição também. O senhor foi absolvido por uma suposta participação em briga de galo, mas esse processo também prescreveu. Tá, posso te falar como foi? Claro. Vou te explicar. Em Roraima, como no Rio Grande do Sul, a briga de galo é cultural. Certo. É cultural. Como no Rio Grande do Sul, Roraima, no Brasil inteiro. Bom, em Roraima, o governador de Roraima, ele dava prêmio. O governador dava o prêmio na feira agropecuária para as brigas de galo. E eu fui campeão nisso, garoto. Levava meu galinho, botava para brigar e tal. Então, em toda a chácara em Roraima, toda a festa, tinha a briga de galo como uma parte cultural das pessoas. Eu fui para o aniversário, numa cidade chamada Iracema, de um filho de uma vereadora lá. Eu ainda não era nem vereador. Eu não era nem político nessa época, nem político. Cheguei lá, eu estava no aniversário e ali no quintalzinho, no fundo, estava um povo botando ali seus galos. E eu comecei a botar seus galos para brigar. Quando a polícia chegou e fez tiroteio, foi a primeira prisão que teve em Roraima. Tiroteio para lá, tiroteio para cá. Por quê? Porque esse dono da festa, ele tinha um cunhado que era policial e que botava também galo para brigar com ele. Estava revoltado e queria aproveitar para fazer essa prisão, levou o delegado. E o delegado de Iracema estava cotado para ser o delegado geral. E os outros vieram de Boa Vista fazer essa prisão para desmoralizar esse delegado. Então juntaram interesses pessoais e fizeram essa prisão. Quando prenderam lá, ele levava 74 animais. Só 4 estavam com escoriações. Consta do boletim de apreensão dos animais. E eu entrei como testemunha porque eu não estava nem no local. Eu estava na festa, fazendola, tinha várias casas, eu estava na casa da festa mesmo, tinha 80 e poucas pessoas. Muito bem, eles pegaram esse bicho às 16 horas da tarde e levaram para Boa Vista, cerca de quase 200 quilômetros ali. Quando chegaram em Boa Vista, às 20 horas, eles mataram esses animais todinhos jogando numa lareira, numa coisa de fazer tijolo, mataram queimado. Um animal desse escapou de dentro daquela fornalha, todo queimado. No dia seguinte, me denunciaram, eu peguei esse animal, fui no Ministério Público, comecei a denunciar. Conclusão, o promotor público ambiental, quero dizer daqui, ele era cunhado do delegado que estava na prisão. E ele não estava se atento. Eu comecei a coisar. Aí eles, para poder me incluir, me colocaram no processo. Mas eu não tinha nada e tal. Então esse processo foi arquivado. Não tinha prova, não tinha nada. Todo mundo lá, ninguém foi penalizado. Eu menos ainda, que eu nem estava no processo. Quando eu saí senador, para minha surpresa, o processo tinha sido desarquivado e mandado para cá. 10 anos depois, tu imagina. Quando aconteceu o fato, eu nem vereador era. Quando ganhei para senador, misteriosamente esse processo saiu da gaveta do promotor 10 anos depois e veio. E estava prescrito todos os processos lá. Então não fui beneficiado porque eu não roubei, não mexi com nada. Foi uma questão nesse sentido aí. Tá bem. Obrigado ao senhor aí. O senhor tem alguma expectativa de prazo? O senhor conversou diretamente com o procurador que cuida da ação? Porque essa... Não, nós encaminhamos, eu não tenho o hábito de estar cobrando, porque dá a sensação que a gente está fazendo ingerência, né, nos procedimentos. Mas
Tanto a procuradora, ela é uma pessoa muito séria, muito responsável sobre o procurador. Eu acredito na integridade dela e também acredito no juiz que recebeu. E espero que no tempo exato eles possam dar uma resposta disso, Felipe. Tá bem. Senador Telmário Mota, obrigado ao senhor e vamos acompanhar. Olha, Felipe, é um prazer estar falando com você nessa rádio que foi a rádio que o Brizola utilizou para manter a legalidade. É uma história que não tem fronteira e é um prazer estar conversando com o povo gaúcho, um povo que nós temos muito carinho, muita admiração. Eu tenho certeza que eu quero ver o Rio Grande do Sul sair da sua crise também. Esses dias eu tive a felicidade aqui na comissão de aprovar o empréstimo, tanto para a capital de Porto Alegre quanto para Caxias do Sul, e que os dois municípios apresentavam bons índices da tomada desses empréstimos, e que eles possam com isso fazer um bom investimento, que o povo tenha uma melhor qualidade de vida. E o povo gaúcho, sem nenhuma dúvida, é um povo que orgulha a nação brasileira e que possa cada dia mais contribuir com esse país tão rico que é o nosso país. Muito obrigado, Felipe, por poder estar participando desse programa. Tá? Eu tenho uma última pergunta. O senhor votou com Dilma? Votei. Certo. E o senador Lazier Martins e o outro senador da bancada de vocês, agora são apenas 3, é o senador? Uhum. Qual é o outro? É o senhor Lazier e... É eu, senador Lazier. Tá. Os outros dois votaram contra, votaram pelo prosseguimento do processo de impeachment. Só para fechar, senador, a sua posição em relação aos dois senadores da bancada do PDT que votaram pelo impeachment, pela continuidade do processo, pela admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente, devem ser expulsos ou não do partido? Então, qual é a minha concepção? Eu acho, como eu te falei, na Câmara é o primeiro processo de admitir ou não o processo de impeachment. Então ali tem uma questão digamos assim, mais contundente no processo. Então ali o partido fechou questão. Agora, no Senado, o processo já está em andamento. Certo? Mas então por exemplo, até tratar o processo na admissibilidade, na entrada do processo, aqui eu acho que tem que debater ele como foi debatido. O que está errado é esse processo do impeachment. Por exemplo, afasta a presidente, depois ela pode voltar. Eu acho que não. Quando afasta de uma vez. Perfeito. Só para ficar claro. Acho. Então eu entendo que aqui o procedimento deveria ser outro. Deveria ser respeitado do ponto de vista tanto do senador Lazier quanto do senador Assi. E o meu. Eu votei, claro, obedecendo o partido, que eu sou partidário, antes de tudo, eu devo meu mandato ao meu partido, mas eu votei também com a minha consciência. Senador... Porque não há crime de responsabilidade, todo mundo sabe que o próprio Congresso anistiou olha, só eu queria tocar nesse assunto, Felipe, que é importante. Rápido, senador, eu estou com o programa estourado. Que levaram a denúncia do impeachment, os 6 créditos, eles foram feitos por contingenciamento em rubrica e o atendimento das solicitações. É a mesma coisa, deixa eu explicar isso rapidamente. Você pega R$100 e vai fazer a feira. Nesses R$100, tu leva 20 para comprar de leite. Chegando lá, tu diz, espera, não vou comprar 20 de leite, só vou comprar 15. 5 tu compra de uma outra coisa. Ou seja, não aumentou os R$100 seu. Você só mudou o foco de compra. Senador, a gente entendeu, até porque esse exemplo foi bastante divulgado, a gente colocou no ar. Então tá bom. Não, mas só uma questão, para ficar mais claro, e eu vou citar 2 gaúchos. Expulsa Cherini e não expulsa Lazier? Não, eu acho que não é a questão de expulsa o Cherini, é que o Cherini, eu defendo ele, eu sou sincero, eu defendo que não seja expulso nenhum, até gosto muito dele. Agora, o que eu tenho visto falar, e eu quero que deixar claro, é que o partido, quando tomou a decisão, o Cherini, ele não foi lá e votou quieto. Ele provocou o partido em redes sociais, ele ficou se manifestando. Eu soube isso, que houve uma provocação por parte dele. E que eu acho que a situação é uma outra. E como eu te digo, uma coisa na Câmara é o primeiro pontapé da bola. Agora, a bola rolando já. A bola aqui no Senado já chegou rolando. Perfeito. Então a coisa tem que ser antes de iniciar o jogo. Mas o jogo, quando chegou no Senado, já estava acontecendo. Já estava no segundo tempo. Senador... Agora nós vamos para a prorrogação, você entende? Então, essa é a minha concepção. Agora eu acho que o próprio partido deveria rever. Por que deveria rever? Deixa eu colocar, Felipe, Rápido, senador, que eu estou com o programa estourado. Tá, deixa eu só dizer rapidamente. Porque eu acho que, nesse momento, o deputado, ele não é deputado, ele é um juiz. O senador não é o senador, ele é um juiz.
E o juiz não pode tomar uma decisão por forças externas à sua consciência. Ele tem que tomar a decisão de acordo com a sua consciência. Então, nesse momento, não deveria prevalecer fechamento de questão partidária, nem para um lado e nem para o outro. O Renan não permite. Porque nesse momento o voto está sendo dirigido por outra pessoa, e não por aquele senador, por aquele deputado ou aquele senador. O Renan, inclusive, não permitiu isso na admissibilidade no Senado, né? Obrigado ao senhor, um excelente trabalho. Felipe, muito obrigado. Um abraço para vocês, é um prazer estar participando desse programa tão líder de audiência aí na Rádio Guaíba. Um abraço, bom dia. Bom dia, Teomário Mota, senador do PDT de Roraima.